sejam bem-vindos. Então, a quem ainda não vi, eu renovo aqui os votos de um bom ano e que seja um ano próspero para todos. Então, o tema de hoje, como já puderam ver, é lei e consciência. E quando eu comecei a fazer a pesquisa para este trabalho, deparei-me numa questão muito interessante no Livro dos Espíritos. E começaríamos então por abordar este tema nesta mesma questão, que é a 621, em que a pergunta que é colocada é: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta que é dada é exatamente na consciência. Então é natural que nós, seres humanos, reflitamos quanto à existência de leis que regulem a vida e o destino, bem como o seu mecanismo e funcionamento. Compreendê-las é de importância vital para o bom rumo das nossas ações. As leis divinas, como expressão do Criador, estão presentes em todos os níveis, planos e mundos do universo. A omnipresença de Deus expressa-se na omnipresença das suas próprias leis. Vivemos imersos num oceano cósmico da vida, no qual nos vamos movendo e existimos, conforme afirmou Paulo de Tarso numa das suas obras. Nos níveis inferiores da evolução das leis divinas, expressam-se em mecanismos automáticos, sem a participação consciente dos seres. Assim, os minerais, as leis da química e da física orientam a agregação das partículas constituintes da matéria. Nos vegetais, outras leis biológicas asseguram o funcionamento de todas as espécies vegetais. Já nos animais, além das leis mencionadas, encontramos os instintos, expressão de uma inteligência providencial que garante a vida e a reprodução dos seres. Quando atingimos, então, o conhecimento e no patamar humano, o ser adquire a consciência de si mesmo. Peço desculpa. Então ele adquire a consciência de si mesmo, da sua individualidade, bem como passa a expressar o raciocínio, a inteligência e a busca da sabedoria de um modo cada vez mais elaborado. Assim, no nível humano existe uma liberdade que não ocorre nos reinos e nos planos inferiores. O homem tem então entre os seus atributos o direito de escolher, possui o livre arbítrio. Ora, só um minutinho, porque apareceu-me aqui uma atualização e eu vou ter que sair. Essa liberdade encontra-se inserida nos mecanismos da lei, que reage automaticamente e infalivelmente às escolhas feitas pelo ser humano. Assim, o homem é livre para semear, mas inevitavelmente responsável pela colheita que semeia. Já toda a gente ouviu isto muitas vezes, e é verdade. Eis assim o destino: colhe-se no presente o que se plantou no passado e semeia-se hoje o que se há de colher no futuro. O ser humano é mestre e aluno de si mesmo, pois à medida que age e escolhe os frutos dos seus atos, sejam eles felizes ou infelizes, de acordo com a sua conduta e principalmente com o seu sentimento, ou seja, às vezes não interessa aquilo que nós dizemos ou fazemos, interessa mais aquilo que sentimos ao dizer ou ao fazer, porque neste estado onde nós já estamos, não é? Que estamos aqui, nós para os espíritos e para o Pai, para a espiritualidade, não existem mentiras. Nós podemos dizer que somos bonzinhos, mas se não formos na nossa essência, não temos como fugir. Então, aprende com a própria experiência os mecanismos da lei que lhe devolve exatamente de acordo com o que haja feito. Quando se permite refletir, orar e meditar, a pessoa entra em contacto com os níveis mais profundos de si mesma, onde pode perceber a presença do Criador e que este fala através da sua própria consciência. Quanto mais mergulha no seu mundo interior, mais aguçada se torna a sua percepção das leis que regem a vida, bem como os seus mecanismos. Aqueles que se insurgem, fazendo-se surdos à voz da consciência, afastam-se transitoriamente dos caminhos da harmonia e da paz. Isto, inevitavelmente, provoca o quê? O sofrimento, que é a reação da lei no sentido de reconduzir o ser aos caminhos corretos da evolução e à própria consciência.
Entende-se que os maiores empecilhos para que não se ouça a consciência são, então, o egoísmo. Há muitos, mas estes, se calhar, são os principais. O egoísmo, o orgulho e a vaidade. Os vícios do ego restringem e distorcem as percepções internas, não permitindo que se reconheçam as leis infinitamente sábias e amorosas. E estas que orientam a vida para o bem em todas as suas manifestações. Nos níveis mais primitivos da evolução humana, o ser recém-saído da animalidade ainda necessita de provas rudes e lições vigorosas para que, pouco a pouco, aprenda a seguir os caminhos da consciência que lentamente se vai desenvolvendo. Os espíritos mais evoluídos, por seu lado, estes que já despojaram das ilusões da matéria e vivem com pureza, amor e sabedoria, respondem aos mínimos sussurros da lei no sentido de corrigirem o rumo e as atitudes diante da vida. Estes níveis elevados, o sofrimento já não é necessário para aprender, pois os seres já sentem em si mesmos a voz de Deus que ecoa na própria consciência já desperta. Por isso, nos mundos e planos superiores, nos mundos crísticos, digamos assim, não existe o sofrimento como ocorre aqui na Terra. Quanto mais evoluído for um ser, tanto mais sensível e fiel é à consciência e, portanto, mais feliz é. No nosso planeta, pela inferioridade moral da maioria dos seus habitantes, ainda há a necessidade do sofrimento, o qual é criado pelo próprio ser humano ao fazer-se insensível aos apelos da lei. Quando eu falo em lei, nós sabemos que não é, há uma lei, mas há a lei divina, que são várias leis e que nós já tivemos oportunidades de ir falando sobre elas. Como ainda não responde ao convite do amor, precisa ainda de sentir o rude chamado do sofrimento que, até que desperte, compreenda e mude definitivamente para uma vida em harmonia com a vida universal. A lei de Deus encontra-se escrita na consciência. Ouvi-la é despertar para a nossa essência e é também a melhor solução para a resolução dos problemas da nossa existência. Daí a importância de silenciar os conflitos, desejos e apelos inferiores para assim aguçar a percepção interior. Deste modo, consegue-se, a partir da intuição, perceber cada vez mais e com mais clareza e segurança o melhor em todas as situações da nossa existência, principalmente nas mais desafiadoras. Quem é sensível à própria consciência também o é em relação às orientações espirituais, procedentes dos planos mais elevados, de que os guias e mestres irradiam luzes de amor e sabedoria em benefício de todos os que lhes tornem receptivos. Allan Kardec, também no Livro dos Espíritos, mas já na questão 191, faz um pequeno resumo e diz o seguinte: a vida de um espírito, na sua globalidade, segue as mesmas fases da vida física, passa gradativamente do estado de embrião ao de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio nem decrepitude da vida física, ou seja, atingindo um determinado patamar, nós podemos até estagnar, mas nunca mais vamos recuar. É o processo de desenvolvimento do ser, o qual se iniciou nos primórdios da evolução. Foi um longo trabalho no tempo para o despertar da nossa consciência. Somos assim o resultado do acúmulo de várias experiências. Cada qual vive e vê o mundo e as suas facetas de modo diferente, de acordo com o seu grau de entendimento. Os espíritos partem da igualdade ordinária, passam pelas desigualdades existenciais e atingem finalmente a igualdade essencial. E nesta caminhada evolutiva, através de milénios, a cada um será dado conforme as suas obras, conforme o seu esforço e interesse em progredir física e moralmente. As leis divinas, soberanas e imutáveis, e perfeitas, obviamente, governam a vida em todos os reinos. Esta justiça do Criador é absoluta e, por isso mesmo, escapa às nossas mentes relativas. Mas na proporção em que formos evoluindo, alargaremos as nossas perspectivas mentais para atingirmos a compreensão das coisas que hoje ainda nos escapam.
E o amor de Deus por nós manifesta-se de várias formas. Uma delas decorre do facto de nos trazer revelações periódicas. Então, na antiguidade mais remota, para os homens o céu era um ponto de interrogação. Um mistério total. No princípio, o termo Deus não significava o Senhor da natureza, mas todo o ser existente fora das condições da humanidade, desprovido de capacidade abstrativa, simples e ignorante das leis que regiam o mundo. Observava os fenómenos naturais com admiração, perplexidade e certa idolatria. Com o decorrer dos fatos, tivemos novas revelações, que são a sementeira do bem, a oportunidade de formular a nós mesmos, um auxílio fundamental para que possamos, ao longo das nossas encarnações, desenvolver todo esse potencial que trazemos na nossa essência. E muitas vezes sentimos a necessidade, de uma forma muito natural, de nos elevarmos a cada etapa, somando não só o conhecimento, mas também posturas, atitudes, hábitos que de tempos em tempos devem ser reformuladas. Por entender que o homem é mais frágil do que perverso, e ainda bem, a inteligência suprema do universo revela-nos a verdade. Pouco a pouco e progressivamente, de acordo com a nossa possibilidade de compreensão, revelando que a sua justiça é inseparável do seu amor. Estas revelações convidam-nos naturalmente a ideais mais elevados e a propósitos mais edificantes. Os ensinamentos de Jesus são aquilo que há de mais elevado e de mais profundo no campo do conhecimento, para que os homens de todas as épocas, de todas as partes da Terra, possam promover o seu autoconhecimento através da sua própria evolução e o seu crescimento individual espelhado naquilo que ele próprio ensinou. Depois de Jesus, o mundo não seria mais o mesmo, ou não foi mais o mesmo, do ponto de vista quer espiritual, mas sobretudo físico ainda. Mas a criatura humana, ainda às suas resistências, com as suas defesas, iria ter dificuldades para assimilar e principalmente praticar tudo aquilo que ele ensinou. Apesar de tudo que nós vivenciamos ao longo destes 2 milénios, ainda hoje temos dificuldades, ou seja, continuamos presos aos arcabouços religiosos de outras épocas, temos dificuldades em assimilar e admitir esta nova mensagem em nossos corações. E desta forma não modificamos o nosso comportamento, gerando ainda conflitos individuais e coletivos que vivemos diariamente. Há milénios que a mente humana gravita ao redor de patrimónios efêmeros, os quais sejam os da precária posse material, atormentada pelos pesadelos carnais de variadas espécies, guerras por quaisquer que sejam os motivos e que lhe vão consumindo as forças, e flagelos de múltiplas expressões que situam-lhe a existência em limitações aflitivas e meramente dolorosas. Com a morte do corpo, a alma atinge a liberdade total. Prossegue, atenta às imagens e à ilusão que lhe armou no caminho, e então escravizada aos interesses inconfessáveis daquilo que viveu. Em plena vida livre, guarda ordinariamente a posição da criatura que vende aos olhos a imagem impermeável e cega, sob as pesadas e cargas que lhe dobrarem os ombros. Obstinado em disputar satisfações egoístas entre os companheiros da carne e orientados pelas suas paixões desvairadas, escravizados nos seus pontos de vista pessoais e conduzidos por hábitos altamente prejudiciais, caminham a passos vacilantes com a mente voltada ainda para as experiências inferiores. No fundo, as experiências que teve a oportunidade de viver. Então o homem amadureceu o raciocínio, supera as fronteiras da inteligência comum e acorda, dentro de si mesmo deslumbrado, percebendo que a vida é património da gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais. Amadurecida a compreensão na maioridade mental, o homem percebe a sua própria pequenez à frente do infinito. A consciência espiritual não se coloca como um tribunal. É, acima de tudo, um processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos.
Ao mergulhar na sua essência e ao tornar-se conscientes dos seus propósitos em direção ao divino, ou seja, à perfeição, alarga-se a senda para as mais elevadas formas de evolução, sendo esta a chave de luz para os tais ensinamentos de Jesus e para a plenitude do amor. Pecado e culpas serão substituídos por responsabilidade. A esperança e a fé de um mundo melhor não repousa na fragilidade humana, mas nas potencialidades do espírito que se atualiza no fogo de cada experiência e de cada existência. O homem consciente sente naturalmente a expansão da visão sobre a vida e começa a perceber e a saber lidar com mais amplitude os problemas que o cercam. Aprimora-lhe a sensibilidade e intensifica-lhe sobretudo a capacidade de amar. Desejaria qualquer um de nós, que estamos aqui e todos, fazer-se acompanhar por todos aqueles que ama nesta caminhada para a vida superior. Entretanto, à medida que se adianta em conhecimentos e se utiliza em sensações, reconhece quase sempre que os amados fazem dele mais distantes. Não quer dizer que deixem de ser amigos, mas cada um está no seu tempo e no seu espaço. Portanto, depende de nós. O conhecimento é muito importante neste processo. O mestre Nazareno já havia alertado: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este processo de negar-se a si mesmo, ainda há pouco na outra palestra, tivemos um exemplo de uma irmã que estava provavelmente na última encarnação na Terra e não conseguiu ultrapassar o sentimento do apego à família. Portanto, é esta coisa de nos desapegarmos daquilo é algo muito... Preciso ter uma estrutura e já estarmos num estado muito libertador, digamos assim, para podermos ultrapassar. Segui-lo é passar pela porta estreita, exercendo a coragem convivendo muitas vezes com a solidão, reconhecendo que temos necessidade urgente de renovar sentimentos, valores, ideais e propostas. Segui-lo não nos livra dos nossos compromissos perante a vida, pelo contrário. O seu convite é para que todos nós nos esforcemos para viver os seus ensinamentos através de atitudes de união, fraternidade, paciência, perdão e amor, quer seja no lar, no ambiente de trabalho, na comunidade, na escola, talvez até no núcleo religioso que frequentamos, em qualquer lugar. Assim se desperta e conquista a paz que todos almejamos, que resulta da consciência sem choque com o inconsciente que a irriga de ideais superiores e a estimula a realizações enobrecedoras. Apesar da evolução no campo do conhecimento, ainda há uma força irresistível que nos mantém cativos ao passado, as lendas, as crenças, as superstições e os próprios mitos. Somos viajantes da eternidade e dentro de nós reside a consciência que somos seres espirituais em pura ascensão, no roteiro da harmonia e da perfeição. Um dia todos seremos perfeitos. Sabemos que o progresso não vem pelo simples querer, pela simples vontade, mas acima de tudo pelo conhecimento e pela vivência daquilo que será a nossa verdadeira essência espiritual. Conhece-te a ti mesmo. É aquela frase-chave que todos devemos, ambicionamos. Mas para isso é preciso nós termos a capacidade e a disponibilidade e a consciência de podermos investir todos os dias, diariamente, um bocadinho em nós, mergulharmos dentro de nós, tentarmos perceber porque é que as coisas nos estão a acontecer, o que é que podemos fazer melhor, mas, sobretudo, pensar que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos e sobretudo, pelos nossos pensamentos. Aquilo que o outro ou o que está a acontecer, nós nunca vamos conseguir mudar o mundo, mas estamos em nossa posse, cada um de nós, com um grande contributo para que ele se torne um mundo melhor. E era esta a mensagem que eu vos trazia. Espero que vos tenha tocado tanto quanto tocou a mim. E então
Eu agradeço-vos imenso por me terem ouvido.